Olá pessoal do primeiro ano, aqui é o professor Reinaldo. Eu estou gravando uma aulinha para relembrar para vocês a lei dos cossenos. Bom, a lei dos cossenos ela é utilizada quando nós temos um triângulo qualquer, né? Não é um triângulo de 90 graus, mas sim um triângulo qualquer. Veja só, um triângulo qualquer aqui, ABC, aonde está marcado um ângulo θ. Aqui, tá? Então, o lado oposto a esse ângulo é um lado chamado de Azinho. O lado oposto ao vértice C é chamado de Czinho, né? O lado oposto do vértice C é chamado de Czinho. E o lado oposto ao vértice B é chamado de Bzinho, B minúsculo, tá? Os lados são letras minúsculas, tudo bem? Bom, então a lei dos cossenos fala o seguinte: se eu tiver que achar um lado, por exemplo, se eu quiser achar a medida do lado A, olha só o que eu faço aqui. Eu pego o lado que eu estou procurando, eu levo ao quadrado, igual ao quadrado da soma dos outros dois lados, menos duas vezes os outros dois lados que eu não estou procurando, vezes o cosseno do ângulo que eu tenho aqui, que é o oposto ao lado que eu estou procurando, tá? Bom, então vamos colocar aqui um exemplo para vocês terem ideia de como é feito. Esse exercício aqui, ele deu um triângulo qualquer, um ângulo de 45 graus, um lado mede 3 raiz de 2, o outro lado mede 7 unidades, e ele quer saber o valor do x, né? Olha lá, encontrar o valor do x. Bom, eu vou aplicar aquele conhecimento que eu aprendi lá, né? A lei dos cossenos. Antes de colocar em prática a lei dos cossenos, vamos só lembrar que toda vez que eu vou mexer com trigonometria, é bom montar a tabelinha dos principais ângulos, lembra? Dos ângulos notáveis? Olha lá, eu tenho 30, 45 e 60, seno, cosseno e tangente. Como que a gente montava isso aqui? É assim, ó. É só saber contar de 1 até 3. 1, 2, 3. Agora inverte. 3, 2, 1. Eu vou tirar a raiz quadrada deles. Raiz quadrada de 1 é 1, então está pronto. Raiz quadrada de 2 não vai dar um número exato, então vou deixar indicado. Raiz quadrada de 3 também não vai dar um número exato. Raiz quadrada de 3 também não vai dar um número exato, vou deixar indicado. Raiz quadrada de 2 nós vimos que não dá um número exato, também vou deixar indicado. E raiz quadrada de 1 é 1. Agora eu vou dividir tudo por 2. Por 2, por 2, por 2, por 2 e por 2. Muito bem, agora presta atenção para a gente preencher aqui a tangente. A tangente, ela conta a história de um cara que chamava Raiz de 3. O Raiz de 3 encontrou um muro pela frente. Para pular esse muro, ele colocou uma mola no pé. Depois que ele pulou o muro, ele tirou a mola do pé. Bom, essa aqui é a tabelinha que nós vamos utilizar toda vez que mexermos com trigonometria, né? Então, nós estamos trabalhando o cosseno, né? O cosseno de 45 graus. Vamos ver na tabelinha. Cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Muito bem. Então, onde aparecer cosseno de 45 graus, nós vamos trabalhar raiz de 2 sobre 2, tá? Bom, então olha só o cálculo aqui. Eu quero saber o ângulo x. Então eu tenho que pegar a soma do quadrado dos outros dois lados, né? Eu quero saber o lado x. Então fica x ao quadrado igual a 1 dos lados ao quadrado mais o outro lado ao quadrado, né? Estou seguindo a lei que foi fornecida para nós, a formulinha que foi fornecida. Mais um dos ângulos que eu tenho ao quadrado, né? Bom, depois aqui, ó, menos duas vezes um lado vezes o outro. Um lado vezes o outro. Tá? Então, duas vezes um lado vezes o outro.
vezes o cosseno de 45 graus, né? Cosseno daquele ângulo, 45 graus, cosseno de 45 graus. Bom, vamos colocar valores aqui. 3 raiz de 2 ao quadrado vai ser 9, porque 3 ao quadrado é 9. Raiz quadrada de 2 ao quadrado dá 2, porque fica 4, né? Raiz quadrada de 4 é 2. 7 ao quadrado é 49, menos. Agora aqui, ó, nós podemos fazer a multiplicação. 2, 3 e 7. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 7, 42. 42 vezes raiz quadrada de 2. Só que eu não posso esquecer do cosseno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. Eu cortei aqui, porque eu simplifiquei esses dois números por 2, né? Então, ó, 42 dividido por 2 dá 21, né? Como é menos, fica menos 21. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 dá raiz quadrada do 4. Embaixo, aqui, ó, 2 dividido por 2 dá 1. 1 embaixo não precisa aparecer, né? Lembra disso? Bom, voltando aqui para o nosso cálculo. X ao quadrado é igual a 18 mais 49 menos 21 vezes raiz de 4. 18 mais 49 dá 67. Menos 21 vezes raiz quadrada do 4, que é 2. Faço primeiro a multiplicação. 21 vezes 2 dá 42. 67 menos 42 dá 25. A potência vai passar em cima do 25, vai ficar mais ou menos raiz quadrada de 25. Se é mais ou menos, eu tenho duas respostas. Uma delas vai ser menos 5. Então, uma das raízes, né, é menos 5. E a outra vai ser 5 positivo. Como eu não posso trabalhar com medidas valendo menos 5, eu não posso falar que esse lado do triângulo vale menos 5. Então, eu tenho que utilizar a resposta com sinal positivo. Então, a medida do x é 5. 5 unidades de medidas, metros, centímetros, enfim, o que cair bem aqui para a medida que a pessoa queira utilizar, tá? Bom, eu estou colocando alguns exercícios na plataforma Iônica, tá? E estou mandando via WhatsApp o código para vocês acessarem, tá bom? Qualquer dúvida, passa a mensagem para mim, que eu entro, gravo mensagem no YouTube e mando o link para vocês, tá bom? Então, um abraço, até mais.